capítulo 6, versículo 7, diz assim. São Mateus 6, 7, amém? Nas vossas orações, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque vosso Pai sabe do que tendes necessidade, antes de lhe pedirdes. Portanto, orai desta maneira: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoai-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos submetais à tentação, mas livrai-nos do maligno. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai também não vos perdoará vossos delitos. Então, meus amados irmãos, para falarmos um pouquinho sobre o Pai Nosso, para meditarmos um pouco sobre o Pai Nosso esse mês, eu queria começar, eu vou falar sobre 2 pontinhos do Pai Nosso de maneira bem resumida, bem prática. As duas primeiras petições, que é: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. São 2 petições do Pai Nosso. O Pai Nosso, Jesus, ele ensinou os seus apóstolos por uma ocasião que os mestres, na época de Jesus, eles ensinavam os seus discípulos a rezar, a orar. E os discípulos de Jesus, algumas pessoas perguntaram aos discípulos de Jesus: olha, os mestres ensinam seus discípulos a orar. João Batista ensina os seus discípulos a orar. Os fariseus ensinam os seus discípulos a orar. E vós? E aí, por ocasião dessa pergunta a Jesus, Jesus vai dizer: quando vocês forem orar, não fiquei como os hipócritas, multiplicando as palavras, porque eles pensam que vão persuadir Deus com a multiplicação das palavras. E às vezes a gente pensa que a gente vai mudar Deus, ou mudar a vontade de Deus, por conta do nosso palavreado excessivo, ou até mesmo que a gente pode até achar que é bonito a maneira que a gente vai rezar, e de repente a gente pensa que isso é que vai fazer a vontade de Deus acontecer na nossa vida, quando na verdade a gente precisa se submeter à vontade de Deus. E quando Jesus ensina os seus discípulos a rezar, ele vai dizer aquilo que era próprio de Jesus. Jesus era o único, o Filho unigênito de Deus, o único que podia olhar para o céu e dizer: meu Pai. Ele vai agora nos ensinar a chamar Deus de Pai, mas não o meu Pai, mas o nosso Pai. E ele nos ensina dizendo: quando fores orar, dizei: Pai nosso que estás nos céus. Então aqui ainda não é uma petição, mas é um reconhecimento, uma glorificação da pessoa do Pai. Ele está nos céus. Ou seja, isso significa dizer que Deus está acima, entronizado acima de todas as coisas, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. E nós precisamos começar a nossa oração ao Pai reconhecendo em primeiro lugar quem Ele é. Ele é Deus, Ele é nosso Pai, e Ele está entronizado acima dos céus. E Satanás, por inveja, disse uma certa vez: eis que eu subirei ao mais alto dos céus, colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo, e serei semelhante ao Altíssimo. E Jesus vai dizer que viu Satanás descer do céu, cair do céu como um relâmpago. Então, quando nós nos colocamos todo domingo, por isso é chamada de oração dominical também, porque todo domingo a gente reza ao Pai Nosso, ou melhor, em toda missa a gente reza ao Pai Nosso, por isso é também chamada de oração dominical. Então todas as vezes que a gente vai se colocar em oração diante de Deus Pai, a gente precisa reconhecer que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o soberano.
que está no trono, glorificado, glorioso. E o livro do Apocalipse vai dizer que diante do trono de Deus, os querubins, os serafins, os anjos cantam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. E a gente também repete na missa, né? Então a igreja nos leva a essa oração. Então rezar o Pai Nosso é reconhecer que Deus é soberano, que Deus é Senhor, e nos colocarmos diante dele com toda a confiança, com toda a esperança, com toda a certeza de que ele nos ama e nos atende, nos escuta. Jesus disse assim: quem de vós, tendo um filho que peça um pão, dará a ele um escorpião? Quem de vós, tendo um filho que pede um peixe, dará a ele uma serpente? Jesus vai dizer: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, muito mais o meu Pai vos dará o Espírito Santo. Então ele é Pai e nós precisamos reconhecer que somos filhos. Nós não somos escravos, nós somos filhos. O escravo, como Jesus dizia, não tem acesso à casa do Pai, mas nós temos, porque nós somos filhos. E na primeira petição, quando ele vai dizer assim, santificado seja o teu nome. O que é que essa petição quer dizer? O próprio Jesus foi mestre de oração, e ele nos ensinou. Quando nós dizemos Pai Nosso, nós invocamos a nova aliança em Jesus Cristo, a comunhão com a Santíssima Trindade e a caridade divina, que se estende pela igreja às dimensões e também às dimensões do mundo. Então, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos invocando a aliança que Jesus fez com a humanidade por meio do seu sangue. Nós queremos com isso santificar o nome daquele que é santo por excelência. Santificar como? Não é que nós tornamos o nome de Jesus ou o nome de Deus, né? E aí tem todo, dentro do nome de Deus tem o nome de Cristo, né? De Yeshua. Então tem ali toda uma união entre o nome do Pai e do Filho. E é por isso que Jesus vai dizer: se vocês não reconhecer que eu sou, morrereis em vossos pecados. E Moisés vai dizer: quem eu vou dizer que me enviou? Deus vai dizer: diga que eu sou que enviou. Por quê? Porque o nome do Filho, nele está o nome do Pai, de forma, podemos assim dizer, subliminar, né? Então, quando nós dizemos santificado seja o teu nome, nós estamos pedindo a Ele que na nossa vida Ele seja glorificado, que na nossa vida Ele seja santificado. Como eu dizia, não que nós tornemos o nome dele mais santo, mas nós fazemos com que muitas pessoas, olhando para nós, possam glorificar a Deus. A passagem que traz o nome da comunidade de Aliança Sal e Luz, Jesus vai dizer assim: eu sou a luz do mundo. Depois ele diz: vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E ele vai dizer assim: não se pega uma luz e esconde, mas se coloca no lugar de destaque para iluminar. E Jesus vai dizer: assim deve ser vocês. Devem estar no local de destaque, não para nós aparecermos. Aí ele vai dizer assim: para que os homens, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então o nome de Deus é santificado, é glorificado em nós. E quando nós dizemos venha a nós o teu reino, ou santificado seja o teu nome, nós estamos dizendo a Ele que em nós queremos que o seu nome seja santificado. Quando dizemos venha a nós o teu reino, nós pedimos a segunda vinda de Jesus, o retorno glorioso de Jesus, seu retorno glorioso e a sua vinda no dia último, no dia final. Nós pedimos também a plenitude do reino de Deus, a glorificação do reino de Cristo. O catecismo da igreja vai dizer que
a igreja não entrará na glória de Deus sem que passe por uma grande tribulação, sem que suba também o Calvário. E quando nós dizemos, venha a nós o teu reino, nós estamos pedindo exatamente isso, que Jesus venha. Na igreja diz, né? Na missa, né? A gente não diz? Quando a gente está no momento da comunhão, aí diz assim, fugiu as palavras agora quando diz assim, ai Jesus, enquanto nós comemos e bebemos desse pão, esperamos, Senhor, a vossa vinda, né? Vossa vinda gloriosa, é mais ou menos assim, agora subiu a palavra. Mas nós dizemos isso, venha o teu reino. Só que o reino de Deus, nós não podemos esperar ele somente no final, quando Jesus voltar. Nós precisamos implantar, primeiramente na nossa vida, aquilo que a igreja chama de o reinado social de Cristo Jesus. O reinado social de Cristo. Implantar na minha vida o reinado de Cristo. Ele como Rei, como Senhor. E na minha vida, da minha vida, emanar para a vida dos irmãos, para a vida da minha família, da minha casa, do meu trabalho, da escola, da faculdade, da vizinhança. São José Maria Escrivá fala muito disso, né? Da implantação do reino social de Cristo. E ele dizia que em tudo nós deveríamos fazer da melhor maneira possível para que o reinado de Cristo fosse visto na nossa vida. A igreja é o reinado de Cristo. Santo Agostinho vai dizer que o reino milenar que o Apocalipse fala é exatamente esse período do reinado de Cristo, o reinado social de Cristo por meio da igreja, desde sua ascensão aos céus até a sua vinda gloriosa. Esse é o reino que a igreja chama de reino milenar, né? Chama de milênio, mas é simbólico, para dizer que é um tempo, podemos assim dizer que não um tempo determinado por Deus, claro, mas não um tempo que a gente possa contabilizar. Então, meus irmãos, quando nós nos colocarmos diante de Jesus, para, por meio dele, por meio do seu nome, pedir ao Pai aquilo que nós precisamos, que nós façamos como Cícero dizia, não rezemos o Pai Nosso somente repetindo palavras, porque essa oração é perfeita, essa oração é plena. As primeiras petições, ela vem falar da glorificação de Deus. As demais petições vem falar daquilo que nós precisamos na nossa vida contemporânea, na nossa vida, podemos dizer assim, natural nesse mundo. E o Senhor nos dará. O Senhor nos dará porque é impossível rezarmos o Pai Nosso e não sermos atendidos, porque essas não são as nossas palavras, são as palavras de Jesus, são as palavras do Filho unigênito, aquele que nos deu a graça de nele sermos filhos. A carta aos Hebreus vai dizer que o santificador, Jesus Cristo, e os santificados, cada um de nós, descendemos de um só, viemos de um só. Aí ele diz, por isso não me cansarei de no meio da assembleia chamarmos de irmãos. Somos irmãos de Cristo, somos filhos do mesmo Pai, por isso nós podemos dizer Pai Nosso. Agora, para concluir, o Pai Nosso já está dizendo Pai Nosso, não é uma oração singular, ou melhor, não é uma oração no singular. Eu não posso rezar dizendo meu Pai, venha a mim o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O meu pão dai-me hoje, né? Não posso. Eu tenho que pensar no outro. É nosso. O Pai é nosso. O pão é nosso. As necessidades são nossas e nós precisamos pensar no outro. Então, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a gente vê essas duas primeiras petições. Santificado seja teu nome na minha vida, que eu possa fazer de tudo para que na minha vida as pessoas, ao me verem, possam dizer assim: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, e que o nome de Deus seja glorificado em mim. Amém?
e também desejar que esse reino venha, e quando ele vier, quando ele chegar, e eu acredito que ele já está aí no seu coração, porque Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. E o reino de Deus não é uma coisa, é uma pessoa, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O reino de Deus está dentro de vós. E ele cresce, né? Jesus disse que o reino de Deus é como um grãozinho de mostarda, que o reino de Deus é como uma porção de fermento colocada na massa, e ele cresce. O grão de mostarda é pequeno, se torna uma grande árvore. A porção de fermento é o mínimo dentro de uma porção grande de trigo, e ele leveda toda a massa. Então que nós possamos fazer com que o reino de Deus, que já está em nós, por ocasião do nosso batismo, ele também se expanda e chegue até outras pessoas. Nós somos canais do reino de Deus nesse mundo. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito de Deus está